Pessoal, olha só, se preparem para esse alerta, vocês não vão acreditar no desdobramento que estamos aqui vendo acontecer, que acabei de receber. O STF acaba de tomar uma medida desesperada contra nada mais, nada menos do que o Elon Musk. Sim, meus amigos, eles finalmente encontraram alguém que tem a coragem de peitar o sistema. E esse alguém não é qualquer um, não. Estamos falando de um dos homens mais poderosos do mundo, um bilionário que não tem medo de enfrentar a elite política brasileira. Elon Musk já mostrou que tem uma estratégia aí por trás, né? E está trabalhando dentro da própria Constituição que é a Constituição, na verdade, do próprio Alexandre de Moraes, inclusive, para reativar o X no Brasil. Mas a guerra está longe de acabar, meus amigos. Vocês acham que o STF vai deixar isso barato? Não mesmo. O Musk ameaçou o Moraes. Vocês não estão entendendo. O Musk veio com tudo e deixou claro que não vai recuar. E o que o STF fez? O melhor que eles sabem fazer, né? Tomou mais uma medida extrema, totalmente desesperado, eu diria. Eu vou mostrar aqui para vocês, tentando o quê? Controlar o jogo, né, gente? O desgoverno tá perdendo o controle e o Brasil tá de olho em cada movimento. Mas não pensa que a polêmica para por aí não, que tem muito mais aqui nesse vídeo, tá cheio de informação explosiva. Pacheco e Lula se envolverem em mais uma polêmica e o Congresso já tá começando a se irritar com esses dois, eu vou mostrar aqui para vocês, né? O caos político está instalado, a situação do Congresso está só piorando. O Congresso que antes estava um pouco mais alinhado, né, com algumas pautas do governo, agora começa a se distanciar, a tirar de prioridade. O próprio Pacheco, né, tirou aí a reforma tributária do senso de urgência, e isso mostra descontentamento. O que está por vir, meus amigos, vai sacudir o Brasil. E se isso não bastasse, a imagem internacional de Lula vem desmoronando ainda mais. E uma nova bomba internacional, o Lula foi duramente criticado por sua falta de coerência. O mercado mundial não é cego e a máscara que o Lula tanto tenta sustentar aí está caindo rapidamente, gente. Quem vê a verdadeira face de Lula não está gostando do que vê. Quanto mais ele tenta maquiar e esconder, mais verdades estão aparecendo, sendo reveladas, e o mundo está finalmente percebendo a realidade do desgoverno petista. Vocês não podem perder nenhum detalhe desse boletim aqui, desses desdobramentos. Esse vídeo está recheado de polêmica, notícias importantíssimas. O Brasil está à beira de uma nova era política. E antes de continuarmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar bastante para você sempre receber aí o vídeo, tudo bem? Olha só, vou trazer aqui para vocês essa informação aqui que saiu. Olha, a primeira já do envolvimento polêmico do Lira, do Pacheco, e envolve aí o Lula. Olha só o que aconteceu, né? Ao lado de Lira e Pacheco, saiu no Estadão. Lula enaltece defesa da democracia e diz que o sistema cometeu falha, gente. Em entrevista coletiva em Nova York, o presidente brasileiro defendeu a arte da convivência democrática entre opostos, mas criticou o que chama de pessoas de extrema direita. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a afirmar que a democracia cometeu uma falha no mundo e deu lugar à ascensão da extrema direita. Ao enaltecer a presença dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, em Nova York, Lula afirmou que a política é a arte da convivência democrática entre opostos. Gente, essa matéria aqui traz pra gente aí uma repercussão muito grande, porque o Lula disse, né? Ele tenta falar aí o que todo mundo quer ouvir, né? Ele deu a entrevista coletiva dele em Nova York após ter participado das atividades relacionadas à Assembleia Geral das Nações Unidas na quarta-feira, dia 25, e o Lira e o Pacheco chegaram junto com ele a essa coletiva e acompanharam a declaração. E na fala, o Lula comentou o trabalho do governo, citou a aprovação da reforma tributária no Congresso, que foi feito só pela Câmara, inclusive, né, os textos complementares, e em sua avaliação, política é exatamente isso, é a arte da convivência democrática entre opostos contrários, e é isso que dá dinamismo à democracia. O petista citou o evento de que participou, denominado Defesa de Democracia, combatendo o extremismo, em paralelo à Assembleia da ONU,
E ele disse que em algum momento a democracia cometeu uma falha que permitiu que pessoas extremistas e de extrema direita pudessem questionar a própria democracia e o sistema, ou seja, entregou o jogo. Eu vejo, gente, um grande problema nessa declaração. Essa declaração do Lula, onde ele afirma que em algum momento a democracia cometeu uma falha porque permitiu que pessoas extremistas e de extrema direita pudessem questionar a própria democracia, é nada menos que absurda e perigosa. Como assim permitir questionar a democracia? O próprio conceito da democracia é justamente o de liberdade de expressão e o direito de questionar o sistema. Agora, nos querem calar e dizer que questionar o governo é erro? Lula está sendo incoerente ao extremo. Ele quer nos fazer acreditar que a democracia falhou porque deu voz a quem discorda de suas ideias. Isso é uma inversão total dos valores democráticos. A verdadeira falha seria viver em um sistema onde só se pode questionar o que ele e seus aliados permitem. Isso, meus amigos, não é democracia, é ditadura disfarçada. Se na visão de Lula só podemos falar e opinar dentro dos limites que ele impõe, então já não estamos mais falando de uma democracia. Estamos falando de um regime onde a liberdade de expressão é castrada, onde só aqueles que concordam com o governo têm o direito de falar. E isso é um retrocesso gigantesco para o Brasil, porque estão querendo nos silenciar e nos chamar de extremistas por simplesmente termos uma visão diferente da deles. Isso não é extremismo, é defender o direito de pensar e agir por conta própria. Questionar é essencial em uma democracia, é o debate de ideias que fortalece o sistema, e agora Lula quer nos convencer de que questionar a democracia é um problema. O problema é quando não se pode mais questionar. O problema é quando a opinião divergente é vista como uma ameaça e não como parte essencial do processo democrático. E o Lula está mostrando que, para ele, democracia é apenas um rótulo. A verdadeira liberdade, o direito de questionar, discordar, está sendo cada vez mais atacada. O que ele propõe é um sistema onde só se pode falar o que é conveniente para ele e para seus aliados. E isso, meus amigos, é o primeiro passo para um governo autoritário. O Brasil não pode seguir esse caminho. A liberdade de expressão e o direito de questionar são pilares fundamentais da democracia e nós, conservadores, não vamos permitir que eles sejam arrancados de nós, né? E aí vem esse questionamento porque, de forma internacional, isso pegou mal. Eu vou mostrar aqui para vocês, colocar até na tela, saiu no CNN aqui Brasil, e eu quero que vocês vejam os líderes internacionais questionando, criticando o governo petista. Olha só aqui o que saiu na CNN, falando que o Brasil não possui grandes poderes de coerção. No momento, carece também dos poderes de persuasão. Gente, os presidentes do Brasil e da Ucrânia trocaram severas acusações no âmbito da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Lula disse que Zelensky não consegue fazer a paz. Zelensky acusou Lula de se aliar à Rússia e à China ao apresentar um plano de paz. Então essa proposta, segundo Zelensky, significa condenar a Ucrânia a aceitar que a Rússia fique com cerca de 20% do seu território. Na prática, o Brasil já havia perdido as condições de ser visto como mediador nesse conflito e a causa disso não foram apenas rusgas entre os presidentes. O problema está no fato de Lula minimizar o que aconteceu na Ucrânia, que foi a violação básica dos direitos da integridade territorial consagrado na Carta das Nações Unidas. Então, olha a repercussão, né, que isso gerou. De maneira semelhante, Lula não reconhece que direitos humanos fundamentais foram brutalmente esmagados pela ditadura venezuelana, outro princípio consagrado das Nações Unidas. Direitos humanos são princípios universais e a autodeterminação dos povos também. É disso que se trata quando se condena o que Israel faz em Gaza ou no Líbano como resposta aos ataques que sofreu. O que vale em um lugar tem que valer no outro. Não se pode ter dois pesos, duas medidas, advertiu o presidente do Chile, o Gabriel, aqui referindo-se diretamente às posturas do presidente brasileiro nos conflitos da Ucrânia, Oriente Médio e Venezuela. O Brasil não possui grandes poderes de coerção, no momento carece também dos poderes de persuasão. Então, vocês perceberam aí o que está acontecendo? Então, gente, tá muito claro de que lado esse desgoverno do Brasil está, né? Agora vamos aqui trazer mais uma informação para vocês. Olha só, o STF reagiu em relação à ameaça do Musk. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho só na tela. Olha só, STF ameaça. Olha o que aparece aqui, deixa eu até abrir mais para vocês enxergarem. Olha só. STF anexa a processo ameaça de Elon Musk a Alexandre de Moraes. Gente, eu vou ler aqui um pedaço para vocês dessa matéria.
Tá dizendo assim: um dia, Alexandre de Moraes, essa foto sua na prisão será real. Escreveu Elon Musk, dono do X. E o STF anexou essa imagem ao processo. Gente, é assim, a gente ri de desespero, porque olha isso, o STF diz se sentir ameaçado, porque o bilionário Elon Musk, dono do X, ameaçou o Alexandre de Moraes. Mas ameaçou o quê? De prisão. Ele tá falando, se for provado que você realmente está cometendo crime, está querendo limitar os direitos, agir de forma inconstitucional, você vai ser preso. Na verdade, o que aconteceu foi isso. Então, um dia, Alexandre de Moraes, essa foto sua na prisão será real. Marque minhas palavras, escreveu Musk, logo acima de uma imagem com um homem careca e vestido de toga dentro de uma sala da cadeia. Então, além da publicação, né, pelo STF, o dono do X compartilhou também o desenho de um papel higiênico com o nome Alexandre, além de acusar Moraes de quebrar as leis. E aí, numa medida desesperada, agora eu queria muito entender o que foi ilegal nessa parte aí pro STF, né? Então a gente vê o desespero, gente. O medo de ser preso é tão grande que só de você pensar, falar, né? O que pensa que ele pode vir a ser preso, ele já se desespera, já coloca ali como crime, já quer montar aí um processo dizendo que se sentiu ameaçado. Então, é o que está acontecendo, olha a medida desesperada do STF. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Comentem o que vocês estão achando, compartilha bastante esse vídeo. Um beijo, fiquem com Deus, até logo.